Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global. Eu sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão, em mais uma análise semanal do nossa análise semanal, né? Que é quando a gente sempre chega no final da semana, a gente faz uma reflexão, fica alguma coisa para a live que não veio, outra coisa que, sei lá, algum esclarecimento, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre vou trazendo aí algumas coisinhas, algumas reflexões, ou então, às vezes, nem da live, mas uma reflexão dessa semana, enfim, porque é final de semana e é um momento de reflexão da semana e tudo mais, né? Então, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, ativar o seu comentário e vamos que vamos em mais uma análise, né, semanal do nosso poder global. E aí a gente vai hoje para, né, o caso da possível, né, não provável, possível, né, a relação de Estados Unidos e Cuba e uma possível, né, invasão dos Estados Unidos para Cuba. Na live a gente falou sobre isso e eu e Gabriel a gente entrou num contraponto nesse sentido, né, que era sobre o Gabriel, né, meu amigo Gabriel acredita veementemente que não irá acontecer nenhum tipo de invasão. Acha que a pressão será mais indireta, será asfixia financeira. Eu já acho que a coisa pode sim se tornar uma invasão americana, até porque isso, acho que faltou esclarecer, até porque é bem visto pelo americano essas interferências do Trump na América Latina. Não é bem visto em relação ao Oriente Médio, mas em relação à prisão do Maduro, a maioria da população americana aplaudiu, sabe? Se houver uma interferência americana em Cuba, a maioria dos americanos vai aplaudir. Por quê? Porque muitos cubanos, principalmente cubanos, né, mas todo o povo latino vai para os Estados Unidos, se constrói, se perpetua nos Estados Unidos, e muitos foram foragidos de regimes, esses sim, ditatoriais. Um deles, Cuba. Então, os cubanos têm uma influência muito forte lá. Eu falei isso na live, os cubanos são extremamente organizados. Eles são muito organizados. Todo cubano nos Estados Unidos, a maioria, é bem sucedida. Você vê até no governo Trump, principalmente o Partido Republicano, tem uma influência política muito grande. Depois do judeu, o povo que é mais influente nos Estados Unidos é o cubano. Você vê o Marco Rubio, que é secretário de Estado, você vê a Maria Elvira Salazar, você vê tantos outros cubanos que cresceram nos Estados Unidos e são pessoas muito influentes hoje. Então, derrubar o regime cubano é uma coisa que dá um up para o Trump, porque ele está em baixa popularidade. A guerra contra o Irã tem deixado o Trump muito em baixa. Então, Cuba pode ser uma alternativa. Claro, nem sempre você precisa fazer uma operação militar como foi o do Maduro. Talvez você possa fazer outra coisa, mas eu acredito que possa sim acontecer uma operação militar, né? Mas talvez o Gabs fala sobre asfixia financeira, mas eu digo, Cuba já é asfixiada financeiramente, né? Então é a reflexão que eu passo. Cuba já é asfixiada financeiramente, economicamente pelos Estados Unidos, com os embargos, então talvez uma operação espetaculosa militar, como foi com a Venezuela, é uma coisa que bote o Trump lá em alta. Eu acho que ele não descartaria isso, ainda mais nesse momento em que ele está em baixa com relação à guerra no Oriente Médio, principalmente porque o povo americano se sente muito utilizado por Israel, se sente muito usado por Israel, fala muito mal desse lobby judaico, que o Trump e os Estados Unidos estão fazendo os interesses de Israel. Então, isso, e ainda mais tratando do Oriente Médio, o americano tem muito trauma, principalmente com a guerra do Iraque. Então, talvez uma invasão cubana é uma saída para o Trump. É uma operação militar em Cuba. Derrubar o regime é um dos objetivos do governo, principalmente por conta do secretário de Estado Marco Rubio, que é descendente de cubano. O pai dele é foragido dos Estados Unidos, aliás, do regime cubano, foi para os Estados Unidos, se perpetuou lá, e o Marco Rubio nasce lá, sendo descendente de cubano, e há muitas pessoas descendentes de cubano no Partido Republicano que fugiram do regime cubano. Então, são pessoas muito influentes e que querem a derrubada do regime, e isso fortalece a base do Trump. Então, eu acredito que sim, olha, eu não descartaria, não, uma operação militar dos Estados Unidos em cima de Cuba. Há esse debate, né? A gente colocou isso à baila ontem, mas acho que faltou alguns detalhes sobre isso, como eu falei.
A gente falou um pouco sobre a riqueza, enfim, em relação aos Estados Unidos, em relação ao regime cubano, nos paraísos fiscais, falando, mas eu acho que faltou isso. Eis a questão, haverá ou não haverá uma invasão, sabe? Há divergências aí nessa história. Eu acredito que é bem possível, sim. Bem possível de haver uma invasão, sim, e nós vamos acompanhar. A grande dificuldade para mim numa possível invasão em Cuba seria o gasto, né? Você tem que, para você manter no Caribe, parece que é mais caro do que manter no Oriente Médio. Que coisa, né? Mas aí envolve muito mais a logística de como funciona, né, o Mar do Caribe, como funciona os constantes ciclones que existem por ali, as correntes marítimas, os redemoinhos, enfim, etc, etc. Parece que o mar é muito mais agitado do que o mar lá do Oriente Médio. Então, seria um fator, né? Então, se acontecesse, aconteceria como foi com a Venezuela, rápido e efetivo. Eu acho que... mas quem é que seria o Maduro da vez? O presidente de Cuba, ou então algum parente lá da família Castro. Seria eu acho que seria uma ação também espetaculosa, porque os Estados Unidos conseguem derrubar o regime cubano, se quiser. Consegue derrubar o regime, consegue. E aí, eu acho que se fizer uma ação, seria também como foi com a Venezuela, uma ação espetaculosa. Prendemos o presidente cubano e tal, Cuba vai se tornar agora parte dos Estados Unidos, aquelas coisas do Trump que ele fez na Venezuela. Mas eu acredito que se acontecer, será desse jeito, sim. Né? Então, nós vamos acompanhar isso aí. Vamos acompanhar para ver se realmente vai ter uma... Qual será a interferência americana em Cuba? Será indireta? Será direta? Enfim, acredito eu que um dado momento será direta, mas essa é a minha opinião, beleza? Galera, vou deixando aqui para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Nós precisamos muito de inscritos também. Deixar seu comentário, ativar o like, ativar o sininho, beleza? E até a nossa próxima análise semanal. Valeu, tchau, tchau.